Olá! A maioria das plantas obtém seus nutrientes através do solo. Mas como fazem as plantas que vivem em regiões mais pobres em nutrientes? Esse é o nosso canal. E vocês já fizeram sua refeição rica em nutrientes hoje? Mudando de assunto, é muito cedo para ter dó das flores que vivem em solo pobre. Graças à evolução, esse problema foi solucionado e seres surpreendentes surgiram em nosso planeta. Esses seres são plantas que transformaram seus próprios caules e folhas em armadilhas fatais. Elas criaram uma forma para atrair as suas presas, além de desenvolver um sistema para digerir seu corpo e absorver seus nutrientes. Empolgados para conhecer essas plantas? Então vamos começar o vídeo de hoje. As plantas carnívoras ocupam um lugar único na cadeia alimentar. Essas plantas geralmente habitam em lugares pobres em nitrogênio e sais inorgânicos, e os nutrientes obtidos através dos animais é uma ótima fonte para complementar a sua nutrição. As plantas carnívoras podem obter nutrientes da mesma forma que as plantas comuns, mas contando somente com isso, a planta murcha, encurtando seu ciclo de vida. E é claro que nenhum ser vivo ficaria satisfeito com uma vida assim. Hoje em dia, existem mais de 600 tipos diferentes de plantas carnívoras, que podem ser divididas nos seguintes 3 grupos. As que se alimentam principalmente de insetos, as aquáticas, que se alimentam de microcrustáceos, e por último, aquelas que possuem uma armadilha grande o bastante para capturar pequenos animais, ou seja, o grupo que come qualquer coisa que consegue capturar. Se a predação é bem sucedida, a presa é digerida pelo suco gástrico produzido nas glândulas da planta, ou após a morte do mesmo, a planta absorve os produtos gerados na sua decomposição. A Dioneia, ou apanha-moscas. Essa planta, que se parece com uma pequena cela, é chamada apanha-moscas, e é a única planta carnívora em que é possível ver o processo de captura do inseto a olho nu. As folhas dessa planta se parecem com a boca de alguma criatura desconhecida. Cada uma dessas folhas é coberta por espinhos que se assemelham a presas e servem como grades dessa pequena cela. Uma vez que as folhas se fecham, a presa não pode mais fugir. E se por acaso ela se fechar sem nenhuma presa ou com algo que não serve para sua alimentação, ela se abre naturalmente depois de 30 minutos. Ao capturar o inseto, a folha continua fechada por semanas, até conseguir absorver completamente os nutrientes. Essa planta vive em terrenos de clima mais úmido e quente do litoral dos Estados Unidos, como, por exemplo, os estados da Flórida, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Nova Jersey. Drosera rotundifolia. A principal planta insetívora da Europa e Ásia Central é a Drosera rotundifolia. Na maioria das vezes, ela pode ser vista na Rússia Central. Essa planta habita em lugares extremamente úmidos ou em lugares pobres em minerais, conhecidos como solo ácido. No verão, é possível encontrar essas plantas pelas suas pequenas flores brancas que nascem em suas longas hastes. A Drosera rotundifolia é uma discreta planta que nasce em terrenos úmidos e tem suas folhas espalhadas pelo chão. Essas folhas são todas cobertas por uma espécie de tentáculo chamado tricoma glandular. O líquido secretado por esses tentáculos pode até se parecer com um orvalho, mas na verdade é uma substância pegajosa fatal para os insetos, e ao mesmo tempo é também uma enzima digestiva. Os insetos são atraídos pelo cheiro desse orvalho e acabam presos em suas folhas. Seus tentáculos seguram o pobre inseto na superfície da folha, e a enzima começa a digerir os seus nutrientes. Enquanto isso, a folha começa a se enrolar, fazendo o inseto preso perder a sua última chance de ser resgatado. Após absorver esses nutrientes, os restos que não foram digeridos pela planta caem no chão, e as folhas voltam ao formato normal. Os tentáculos voltam a ficar cobertos com esse orvalho feito de mucosa e começam a próxima caça. Espécies maiores dessas plantas podem capturar até sapos desavisados e pequenas aves. Atualmente são conhecidas cerca de 130 espécies dessa planta. Pinguicula vulgaris. Num ambiente muito parecido com o habitat da Drosera rotundifolia, podemos encontrar uma outra planta carnívora, a Pinguicula vulgaris. Essa planta é uma roseta de grandes folhas com a extremidade afinada,
e essas folhas são cobertas por uma substância adesiva que brilha como se fosse gordura. Na época da floração, um caule com uma flor roxa nasce do centro da roseta. O princípio da predação e de nutrição dessa planta se assemelha muito à Drosera rotundifolia. O inseto atraído pelo cheiro acaba preso em sua folha. A folha então se dobra para dentro e suas enzimas digerem o inseto. Então, os minerais e aminoácidos gerados na digestão são absorvidos pela planta. Logo após, a folha se abre e espera pela próxima presa. Darlingtonia. Essa planta também prefere o terreno úmido. Sua aparência nos faz imaginar uma cobra pronta para atacar. A sua folha, em formato cilíndrico, se assemelha muito ao capuz de uma cobra. Por isso, ela também é chamada planta-cobra. Essa planta não pode ser subestimada. Ela não somente atrai insetos para dentro de sua armadilha com seu doce aroma, mas as paredes de suas folhas também possuem diversas saídas falsas, fazendo o inseto capturado descer cada vez mais, tornando-se impossível sair. Utricularia. O habitat dessas plantas carnívoras são as poças d'água. Diferente de outras plantas carnívoras, a utricularia não possui raízes. Por essa razão, ela captura insetos e microcrustáceos. As folhas e seus utrículos ficam dentro da água e somente a flor flutua na superfície. Essa planta possui uma entrada que se abre quando o inseto se aproxima. Os sinais para abrir os utrículos são recebidos através de seus pelos sensoriais. Quando o inseto encosta nesses pelos, os utrículos se abrem e o inseto é sugado para dentro juntamente com a água. Depois disso, se inicia a digestão dos nutrientes. Nepenthes. O habitat dessa planta carnívora chamada nepenthes são as florestas tropicais. Apesar de que a maioria delas cresce como trepadeiras, entre suas 80 espécies diferentes podemos encontrá-las também em arbustos. O formato da folha permite acumular água da chuva, parecendo muito com um jarro. Suas presas são principalmente insetos, mas essa armadilha tem tamanho bastante para capturar sapos, roedores e até pequenas aves. No interior de suas paredes existem glândulas que produzem néctar e cera. O néctar atrai a presa, e ao cair no fundo da armadilha, o inseto não consegue fugir, devido à cera escorregadia. Ele então acaba morrendo afogado na água acumulada no fundo. Biblis. A próxima planta carnívora é a Bella biblis. Esta planta está espalhada ao norte da Austrália, no sul da Nova Guiné e numa pequena região ao oeste da Austrália. Os ramos da biblis são cobertos por folhas alongadas. Na sua superfície existem pelos e uma glândula, que secreta a enzima digestiva e uma poderosa substância pegajosa. Insetos e também pequenos animais caem nessa armadilha. Os aborígenes australianos acreditavam que essa planta capturava e devorava humanos. Mas isso não os impediu de utilizar a cola obtida de suas folhas. Os humanos são seres realmente corajosos, você não acha? Sarracenia. Essa planta insetívora habita em terrenos úmidos e pertence à família Sarraceniaceae. Nela nascem flores muito coloridas e podem-se ver diversas nervuras de coloração vermelha espalhadas ao longo de suas folhas verde claro. A folha se assemelha a um tipo de envelope que goteja um líquido doce. O destino dos insetos que caem em sua armadilha é a morte. E o processo de predação não é espetacular como o da apanha-moscas, mas ainda assim é realmente muito interessante a observação dessa planta. E o processo de predação não é espetacular como o da apanha-moscas, mas ainda assim é realmente muito interessante a observação dessa planta. Então hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês por assistirem. A propósito, todas as plantas que falamos aqui hoje podem ser compradas em lojas de jardinagem, incluindo as lojas virtuais. Existem diversas espécies, e para quem quer decorar a sua casa com muitas plantas e ao mesmo tempo acabar com os insetos chatos, elas podem ser uma ótima opção. Isso é claro se você não tiver dó dos pobres insetos, aranhas e pernilongos. Então, vamos nos despedindo. Não se esqueçam de manter uma alimentação correta, hein? Se cuidem e até o nosso próximo encontro.